Oi, oi, boa noite, que bom ter você aqui comigo. E olha só, hoje nós temos um programa com uma engenheira ambiental, Andressa Ayduch aqui comigo. Muito obrigada pelo teu tempo. Eu sempre gosto de agradecer os nossos entrevistados, porque na verdade tempo é um recurso finito. Então você está aqui conosco, eu já considero um prestígio. Muito obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite e esse nosso bate-papo que vai ser bem interessante. Com certeza. Andressa, engenharia ambiental, da onde veio a vontade de fazer esse curso? Na verdade, há uns anos atrás, a engenharia ambiental era uma promessa, né, de melhoria, um dos cursos novos. E como eu sempre gostei muito de matemática, como um bom engenheiro, né, surgiu aqui na nossa região, então surgiu a oportunidade de fazer engenharia ambiental. Eu concordo muito com você quando você diz assim, a engenharia ambiental era uma promessa. Uhum. Se a gente olhar 10, 15 anos atrás, quando a gente falava de meio ambiente, todo mundo falava, lá vem a mãe natureza, vamos abraçar uma árvore. E ainda bem que esse pensamento mudou. Uhum. E que as empresas estão preocupadas, de fato, com o termo sustentabilidade. Como que você vê digamos assim, essa dimensão do direito ambiental no ambiente empresarial? Assim, acaba atendendo bastante indústrias, empresas com certificação. Então, como você falou, de alguns anos para cá vem melhorando essa questão da sustentabilidade. Não mais só plantar árvore e coletar resíduo e deixar os resíduos certos. Eles já estão pensando tanto na eficiência energética, que vem melhorando muito, captação de água da chuva, e também voltado mais para a parte de ESG, que envolve também a diretoria, a governança da empresa, para fazer todo um contexto e essa melhoria, tanto no direito. Então, a gente olha não só a parte ambiental, mas toda a logística, que também envolve a questão da empresa. Aqui na nossa região, a gente sofre também por intempéries, enchentes, o que isso pode afetar o negócio, que são os pontos que a gente fala da matriz SWOT, né? Das forças, fraquezas, oportunidades. Então, a gente já começa a olhar por esse aspecto diferenciado e também voltado muito para a parte de planejamento. Onde eu quero chegar e quais as metas ambientais a minha empresa deve ter. E essa percepção empresarial em relação às práticas de ESG, elas estão muito alinhadas com o contexto internacional. Porque a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que colocam o meio ambiente em foco. Exatamente. Então, essa prática vem, acho que um ano e pouquinho, mais ou menos, que o ESG vem tomando mais força, né? Então, vários cursos, inclusive estou cursando uma pós-graduação a respeito desse tema para me aprofundar um pouco mais, mas a gente vê que é fundamental, não é só um setor, só o setor de meio ambiente, só o setor de certificação que deseja trazer essas melhorias, tem que ser a essência e a cultura da empresa. Então, quando a gente participa de implantação de ISO 14001, que é a parte ambiental, né, ou da qualidade, que é a 9001, a gente vê essa mudança de cultura. Tanto é que quando tem a certificação, né, quando consegue o sistema de gestão ser certificado, a gente fala que era uma cultura antes da ISO e depois da ISO. E é verdade, as empresas tendem a adotar comportamentos de forma adequada e, como que a gente diz no direito, em conformidade, né? A palavra é estar em conformidade, porque o meio ambiente, ele entra como um direito difuso, né? Isso. Então a gente precisa cuidar não só pela nossa geração, mas pelas futuras gerações, né? Isso mesmo, e interessante que você lembrou um item do aspecto ambiental, antes era plantar as árvores, né? Hoje em dia a gente já vê a geração do resíduo, hoje em dia o próprio consumidor final já está mais preocupado em comprar um produto que tem um selo sustentável, que vem de matéria-prima renovável, que a empresa tem boas práticas em relação também aos funcionários, né? Não só a parte ambiental, então isso também já é uma grande conquista e melhoria, tanto para quem trabalha quanto para o consumidor que fica mais confortável na hora de comprar uma empresa idônea. Com certeza, com certeza. É muito mais louvável a gente saber que está chegando na nossa casa, está chegando até nós um produto que é confiável, que vem de uma indústria que pensa na natureza, que pensa no seu redor, pensa na comunidade e pensa no legado que vai deixar para as próximas gerações, né? Exatamente. Isso é fundamental. E, Andressa, dentro dessa questão da indústria, do meio ambiente, tem uma coisa que me incomoda muito, né? Como
consumidora, enfim, é o excesso de embalagem nos produtos. Tem alguma coisa da tua área que faça com que as pessoas, as empresas, repensem na quantidade de embalagem que elas utilizam no processo de entrega, enfim? Como você comentou, cada vez mais a gente procura algo industrializado. Para comer no intervalo aqui, você das gravações, vai lá, abre um pacotinho, daí já vem mais um pacotinho, daí às vezes vira mais resíduo do que a própria situação que você vai comer, né? É apavorante, né? Vem uma embalagem, vem um guardanapo dentro de um plástico, o lanche dentro de um plástico que vem dentro de um isopor e tudo está dentro de uma sacolinha que vem mais um papel grampeado. Não dá, para mim não dá, isso não faz sentido. E as empresas, cada vez, a gente tem um item da norma da certificação que é chamado P&D, Projeto de Desenvolvimento. Então, quando lança um novo produto, ele também considera a parte dos resíduos e dos tipos da embalagem. Para a empresa, quanto maior for a embalagem, mais produto couber, para eles é melhor a questão do custo-benefício. Mas também pensando no pequeno consumidor, o que ela vai fazer com aquela embalagem. E outro sentido também que a gente pode observar que de um tempo para cá, nos rótulos, nos produtos em si, diz como descartar essa embalagem, se você às vezes precisa fazer uma lavagem, se você pode reutilizar essa embalagem com outro fim. Então, isso é mais interessante que vai vendo a geração de resíduos. Que a gente já tem uma média de geração de resíduos significativa se a gente for ver todas as coisas industrializadas que a gente come em um dia só. É absurdo. É absurdo. A gente olha no final do dia o lixinho do escritório. Exatamente. Gente e dá-lhe do papel céu. e plástico e às vezes um pouquinho de orgânico, fruta, né? Que acaba consumindo durante o dia. E esse aspecto importa, porque é o que a gente está fazendo com a natureza, né? Enfim, gente, esse papo ainda vai render muito. Esse foi só o nosso primeiro bloco, mas eu te espero aqui e a gente volta já já. Até mais! Falei que era rapidinho, já estamos aqui de volta. Andressa, a gente terminou falando das certificações de ISO, do comprometimento da indústria com o direito ambiental, mas agora eu quero saber um pouquinho de você, assim, quem é a Andressa fora dessa ambiência acadêmica, sem ser a nossa coordenadora do curso de Engenharia Mecânica, quem é você? A Andressa é uma pessoa que gosta de estudar, né? Sempre gostou desde o início, gosto de desafios, então por isso também entrei como coordenadora do curso de Engenharia Mecânica da UGV, e também adoro jogar tênis. Então, isso é uma prática que eu gosto bastante, um esporte que me fascina. E a gente sempre vai procurando evoluir nas diversas áreas. E você sempre foi a criança que ia muito bem em matemática? A princípio, sim. Depois você começa em engenharia, daí começa a dificultar os cálculos, você começa a trabalhar também junto, né? Mas isso é um processo normal de todo acadêmico de engenharia. É verdade. Eu lembro que quando eu cursei estatística, tinha muito engenheiro em algumas matérias e a gente ficava, nossa, na faculdade a matemática é muito diferente, né? Saudades de fazer só matriz, equações, enfim. Mas a matemática é a base da engenharia, né? Não tem como se desviar. Não tem como fugir. A base de todas as engenharias, né? Até por isso que a gente tem, às vezes, algumas aulas em conjunto, né? Com os cursos de engenharia ali na UGV, justamente porque a base é a mesma, né? E hoje em dia, dentro da semântica de engenharia, muitos softwares amenizam essa matemática ou no dia a dia tem que pôr a cabeça para funcionar e mão na massa mesmo? Bom, o fato de ser um engenheiro é porque você já gosta de resolver problemas. Eu digo que é problemas de um, oportunidades de outros, né? Então, às vezes, você vai precisar estar lá numa obra, como a gente também faz acompanhamento de obra, né? Pegar um croquis e fazer um desenho na hora. Fazer um cálculo na hora, tirar uma dúvida. O software agiliza muito a nossa vida, né? E também, mais é importante saber um método de conferência, você saber conferir na mão, porque isso não tira a essência do engenheiro, né? A gente fala que algumas situações que a gente acaba observando, né, dentro do processo, às vezes até comentam, nossa, mas precisa mesmo conferir o cálculo? A gente precisa, sim, precisa fazer, porque é a garantia, né? A nossa responsabilidade técnica também é a garantia de quem vai utilizar, seja na engenharia civil, alguma estrutura, como aqui que a gente está, seja uma linha de vida, né, para um trabalhador que está fazendo um carregamento de caminhão, então é bem importante essa. Com certeza, com certeza. E Andressa, dentro do curso de Engenharia Mecânica, o que a gente espera para essa profissão nos próximos anos aí?
Até tem um aumento dos acadêmicos de engenharia, da procura de engenharia mecânica, né? O pessoal também está muito voltado para a parte industrial e alguns também gostam bastante. Eles vêm com aquele intuito da parte automotiva, né? Que amam carros, né? Eu seria essa pessoa. Sempre gostam de carros, máquinas pesadas. Então, essa essência vem de resolver problemas. Hoje em dia, cada vez mais a gente está se automatizando, né? E dentro disso, a elétrica e a mecânica e acaba a segurança do trabalho junto, né? Então, tem que modernizar as máquinas, o parque industrial, solucionar algumas situações, por exemplo, às vezes não dá para trocar com uma máquina nova devido ao investimento, mas a gente poder fazer as adaptações necessárias, igual a gente fala de NR12, que é a proteção de máquinas, NR10, que é a parte da elétrica também. Então é importante a gente saber. Tudo depende de quanto dinheiro nós temos para trabalhar e o objetivo final. Muito bom. Andressa, uma questão que eu me lembrei agora, da época que eu fazia exatas. Eu era uma das poucas meninas no curso de exatas e quando eu compartilhava algumas matérias com a galera de engenharia, isso só piorava. Porque na minha época, isso em 2007, 2008, eram cursos predominantemente masculinos. Tanto que um dos motivos de eu ter migrado de profissão foi a minha dificuldade em encontrar emprego. Isso hoje existe dentro do curso de engenharia? Olha, falando das engenharias do modo geral, não vou falar que isso não existe ainda, né? Alguns locais devem existir, mas assim, melhorou muito de uns anos para cá. A engenharia sempre foi uma profissão muito masculina. Até hoje eu participo dentro do CREA, né, que é o Conselho de Engenharia, eu participo do Comitê Mulheres, que é um comitê voltado a nível de Paraná para as ações das mulheres e o fortalecimento, desde estimular aquela acadêmica, igual você estava falando, que está iniciando o processo, ver que ela pode se tornar uma engenheira, a questão de preconceito também diminuiu bastante. Eu sou da opinião que você precisa respeitar para ser respeitada também, então tudo vai como você solicita para os funcionários, né, como você pede, às vezes você tem que ser mais firme, outras vezes você pode conversar um pouquinho mais, então vai também da postura profissional. Mas tem vindo bastante mulheres até, dentro das reuniões do CREA ali a gente percebe o número expressivo de mulheres que vem aumentando nesse processo. Inclusive teve um prêmio, né, teve uma premiação, se eu não me engano, em maio ou junho, essa premiação, e que premiou 10 mulheres com currículos impecáveis, novas e que estão ajudando a engenharia de um modo geral nessa evolução tecnológica. E dentro da graduação, existe um número mais equiparado entre homens e mulheres dentro da sala de aula? Olha, alguns cursos mais voltados, tipo engenharia civil, a gente encontra mais uma equiparação. Quando vai para elétrica e para mecânica, geralmente a tendência é ser mais masculino do que feminino. Mas no mercado de trabalho, a mulher que está pensando em fazer um vestibular, ela vai ter vaga. Sim, vaga tem. Receptividade para mulher nessas áreas tem. Exatamente. Trabalho com outras engenheiras também. Tem algumas obras que eu acompanho em parte industrial que só sou eu de mulher a obra inteira. Daí depois para virem os funcionários. Então é relativo, é conforme o ramo também e a habilidade de cada um. Mas hoje a gente tem uma receptividade maior. Bem maior. Hoje em dia tá. Eu sempre complemento que é importante o homem e a mulher trabalharem junto porque eles têm perfis diferentes, né? O olhar diferente, né? Olhar diferente. Sempre complementar. A gente brinca que as mulheres conseguem fazer mais uma coisa, né? Sempre. Os homens têm aquela visão mais focada também. Então é um complemento que às vezes deixa de ver um pouquinho, o outro complementa. Então isso eu acho isso bem importante. Eu falo que homem e mulher, eles não competem. Não existe concorrência. Existe complemento. Por quê? Nós, mulheres, muitas vezes a gente tem uma visão mais de detalhe, mais esmiuçada. E o homem, às vezes, e na maioria das vezes, ele traz um olhar bem objetivo, focado lá no resultado. Eu, em casa, muitas vezes eu olho pro meu marido e falo, o que você pensa sobre isso? Ele é assertivo, lá na ponta. E eu, às vezes, fico procurando no detalhe. Então, é esse complementar. E para as mulheres também se sentirem recebidas nos cursos que até um tempo atrás tinha uma predominância masculina, mas hoje, como a Andressa, que está 100% na área, nos relatou, é um caminho para todos. Exatamente. Basta querer. Basta querer, né? Hoje em dia o maior desafio é entrar na faculdade, se formar, né? E o mercado de trabalho tá aí. Nunca teve tanta vagas para engenheiros, desde estágio já iniciando aqui na nossa região. Então isso é bem importante também. Lançar algumas reportagens que a escassez de engenheiros daqui a alguns anos vai ser significativa.
Muito bom, muito bom. Gente, esse foi o nosso segundo bloco. Eu te espero aqui porque a gente volta e é rapidinho. Até já! Oi, oi, voltamos aqui. A gente estava nos bastidores conversando sobre a questão de que hoje a pessoa que se forma em engenharia mecânica ou que está na graduação de engenharia mecânica, ela não fica presa na indústria, né, Andressa? É um curso que traz, assim, um leque de oportunidades. Isso mesmo. Então, nós tivemos a nossa aula inaugural, inclusive, essa semana, né? Trouxemos alguns egressos, inclusive que abriram suas empresas para prestação de serviço, seja ele na parte de indústria, seja ele na parte de ar-condicionado, que também qualquer estabelecimento que tenha um aparelho de ar-condicionado é necessário manter a higienização, o responsável técnico. Nós também temos as áreas mais famosas, que são caldeiras e compressores, áreas de perícia, que ainda não está tão explorada aqui na nossa região, como aqui na cidade tem muitos acidentes de trânsito. Né? Então, por exemplo, o engenheiro mecânico pode fazer perícia para a parte de trânsito. Então, essa parte, assim, que às vezes não é tão divulgada e as pessoas podem estar trabalhando e também não tendo tanta concorrência e ganhando dinheiro com isso. Legal, é um mar de oportunidades, né? Exatamente. É o que eu falo, é que a graduação traz para os alunos um oceano azul. E cada um, dentro das suas aptidões, das suas soft skills, vai encontrar o seu ponto de sucesso, né? A gente entra muitas vezes com uma ideia e no decorrer do curso os alunos conhecem assim outras áreas, muita inovação, muita tecnologia, áreas novas surgindo e de repente se apaixonam por algo que não era esperado, né? Exatamente. Inclusive, alguns alunos do curso vão dia 9 para uma feira chamada Metalurgia em Joinville, para poder ver as melhorias nos processos de usinagem, o que tem de novo no mercado. Então, isso também traz para eles um olhar de fora do que está acontecendo em outras regiões e em feiras e congressos que acabam sendo a nível nacional também. Bem interessante. E, Andressa, eu estava lembrando uma situação aqui, eu vi esses dias um artigo científico que ele falava das possibilidades dos ramos de engenharia estarem prestando serviço para empresas fora do país. Então, isso também acaba sendo uma oportunidade desde o período do estágio, né? Sim, até porque o UGV tem a possibilidade de intercâmbio. Né? Olha só! Tem a possibilidade de intercâmbio, de estágio já desde das primeiras semanas de curso. Então, também, como você disse, vai um pouco das oportunidades que a gente vê, interesse do aluno também, às vezes, de estar pesquisando alguma coisa. Nada vem fácil, né? A gente fala que sempre tem que ter um pouquinho de empenho, mas o mercado aí está cada vez melhor para a parte de engenharia mecânica. Até porque todas as nossas atividades precisam de um engenheiro, né? Seja ele civil, eletricista, mecânico, segurança, ambiental. Né? Então, é um leque que está tendo de oportunidades bem grande. Imagine que legal, né? Você continuar morando na tua cidade natal, prestando serviço para uma empresa de Vancouver. Isso eu acho que é um ponto de sucesso que a tecnologia também nos trouxe, né? Essa possibilidade do home office, esse desromper barreiras, fronteiras, e isso acaba aumentando as oportunidades, né, para os profissionais de modo geral, né? Sim, principalmente a parte de projeto também. Às vezes a gente faz algumas visitas em clientes mais longe, mas resolve as coisas remoto. Faz projeto, faz reunião por videoconferência, que facilitou muito a nossa vida, né? Devido à logística, né? E tá mais em trânsito do que às vezes no cliente. Isso possibilita realmente uma abertura e uma prestação de serviço, assim, primeiro a nível de Brasil, né? Você pode prestar o serviço, você tendo um CNPJ certinho, né? Sendo um prestador para o Brasil inteiro e inclusive internacionalmente, ou se especializar, fazer uma parte de perícias. Então, essa parte é bem importante. Muito legal, muito legal. Andressa, para fins de tendências, o que a gente espera das engenharias? Mais automatização? Tem influência da inteligência artificial nos fluxos de engenharia? Não tão técnico assim, mas a gente como pessoa leiga. Sim, nós leigos estamos aprendendo a utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Né? Digamos, pelo menos todos que estão nos assistindo já
utilizaram alguma maneira, alguma forma de inteligência. Então, a gente diz que a engenharia não vai ser substituída, né, pela inteligência artificial, mas é de extrema importância utilizar essa ferramenta ao seu favor, seja ele para agilizar a parte de atendimento aos clientes, para pegar mais projetos, parte de planejamento também. Então, é uma ferramenta que veio para agregar. E cada vez mais a gente fala da indústria 4.0, que é a automatização dos processos também. Então, cada vez mais os parques industriais estão se modernizando, máquinas extremamente modernas, touchscreen, né? Caldeiras, agora a gente fala que são as caldeiras automatizadas, que o operador fica pouquíssimo tempo fazendo alguma limpeza ou retirando cinza, ele fica olhando painéis, vendo sensores. Então, tudo isso faz com que a gente também tenha que se modernizar mais, estudar mais para poder atender e entender essa parte de automatização. E também vai precisar de engenheiros e demais profissionais para resolver os problemas, manutenção principalmente. Interessante disso que você falou lá da indústria, né, do chão de fábrica. Essa automatização, ela tende a reduzir drasticamente os acidentes de trabalho, né? Sem dúvida. E o esforço repetitivo, também trabalho com ergonomia, né? Então, a questão de esforços, atestados, né? Melhora a condição de trabalho do nosso funcionário em si. Cada vez ele tem que estudar um pouquinho mais, fazer alguns cursos dentro da empresa para poder saber operar certas máquinas também. O mundo moderno, ele traz algumas adaptações, né? Uhum. E isso que eu acho que é importante a gente frisar para o pessoal de casa. Eu não concordo quando algumas notícias falam que tal profissão será substituída. Uhum. Não vejo que seja uma substituição, porque como humanos a gente tem uma capacidade absurda de se renovar, modernizar, se colocar à disposição para outras funções, porque a inteligência vem de nós. Nós criamos a inteligência artificial, né? Então é uma criação humana e a gente precisa às vezes retomar isso na nossa capacidade, né, Andressa? No nosso poder de transformar o lugar que estamos. Exatamente, e essa é a essência, né? Como você disse, não vai deixar de existir, a gente apenas tem que se readaptar. Assim como a gente iniciou, talvez alguns não tinha celular, daí depois era o celular famoso tijolão, daí depois era o sem cor, daí depois virou sem botão, e assim a gente vai indo dentro do processo. É verdade. Tem uma frase que eu gosto bastante, não sei de quem é a autoria, também não sei se é exatamente como eu vou falar, mas aquilo que deu certo no passado não necessariamente vai construir o futuro. Então, dentro das engenharias e de todas as profissões, nós precisamos estar sempre em movimento, buscando renovação, sendo curioso, testar, entender essa mudança que está cada vez vindo mais rápida, né? Exatamente, e também isso é um diferencial nos cursos da engenharia da UGV, porque desde o início os alunos acabam tendo aulas práticas, seja elas nos laboratórios de solos, de fabricação mecânica, então eles já são muito envolvidos com mão na massa, que é o que todo engenheiro gosta, né? Muito bom, muito bom. Eu adorei, Andressa, o papo com você. Saio daqui com uma perspectiva muito boa das engenharias. Tem algumas pessoas lá em casa prestes a fazer vestibular que têm curiosidade e vontade de engenharia. Eu acredito que assistindo esse programa isso vai despontar. Isso, já convida eles para o UPA, que nós vamos ter daqui uns dias para conhecer as instalações da faculdade. É verdade. O UPA é um evento aqui da UGV, onde toda a comunidade externa pode vir até aqui, conhecer as nossas instalações e conhecer um pouquinho mais de cada curso. Fica o convite, né? Isso, e se você que está nos assistindo também tem interesse em algum dos cursos, você pode conversar diretamente com a faculdade, que eles avisam, fazem uma opção de aula, que você pode assistir uma aula agendada, né, de determinado curso, conforme sua escolha, e também já vai te dando uma proximidade se é isso que você quer, como que conversar com os que já estão em sala de aula também. Isso é muito bom. Difícil não se apaixonar pelo nosso ambiente, né? Uhum. Muito bom. Gente, esse foi o Vista Fina de hoje. Eu agradeço você, espero que você fique bem. Cuide-se sempre, mantenha-se sempre ativo, porque a vida é uma caixinha de surpresa. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau!